Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Bem-vindo à sua mentoria de autoconhecimento, né? E nós vamos conversar bastante aqui. Eu sou o Jonas, eu tenho 39 anos, eu sou natural aí do Brasil, do interior de São Paulo. Atualmente eu moro fora do Brasil, mas sou aí da região do interior de São Paulo. E eu estudei psicologia, fiz administração de empresas na FGV, pós, e MBA em gestão de pessoas na FGV também. Então, a minha carreira ela é bastante voltada para a saúde mental e para carreira, orientação de carreira, gestão de recursos humanos, tá? É, eu trabalhei, sempre atendi no Brasil, né? Atendo até hoje. A diferença é que quando o psicólogo sai do Brasil e está morando fora, a gente trabalha como terapeuta, não como psicólogo, né? Ah, Psicólogo dá laudo, psicólogo aplica teste, né? uhum. É a profissão da né, ali a psicologia. Mas a ciência, a psicologia não tem, né, um sindicato ali, né? A ciência, então, a terapia todo mundo pode, né, oferecer, só não a documentação, né, e os testes. Sim. Então, trabalhei no Brasil durante muito tempo como psicólogo, continuo como terapeuta, né, terapeuta online, e trabalhei também no setor público, trabalhei no México, na África, e atualmente eu trabalho aqui também, faço uma outra carreira, eu trabalho com fotografia, com vídeo, trabalho aqui na Semana de Moda, porque o mercado aqui é grande na Europa, né? Então, eu tô te falando isso por quê? Porque aqui na nossa conversa, Daniel, é uma conversa horizontal, tá? Não é porque eu sou, né, estudei psicologia, eu sou terapeuta e que eu tô aqui e que nós vamos falar de um teste, que nós vamos aí definir ou trazer verdades absolutas, tá? Não é Uhum. sobre, eu tô te contando sobre o meu currículo e minha trajetória para te dizer o que é que eu tenho para contribuir para essa nossa conversa. Tá? Tem uma ciência, que é o que eu estudei, a administração, a gestão de pessoas, a psicologia, e tem também o meu percurso, que também é a experiência com a ciência, né, com os estudos, eu acho que a gente consegue fazer grandes insights, tá? E juntando tudo isso, junto com a sua história, junto com, né, as suas questões também, o que a gente conversar aqui, a gente consegue produzir grandes insights para melhorar cada vez mais aí a sua venda, e a construção das suas ferramentas aí, currículo, LinkedIn, junto à equipe do Pra Carreiras, tá bom? Então, já te falei um pouco de mim, te falei o que eu tenho aqui para nossa conversa. Quero saber de você, o que que você me diz. Pode falar o da carreira, ou pode falar pessoalmente, ou pode falar o que está acontecendo agora. Me fala o que você quiser para eu te conhecer. Assim, É, não, assim, sinto que eu não tenho tanto para falar, né? é, Apesar que aquilo que eu tinha falado com a Camila, né, a Camis, sim, anteriormente, né? A gente fez um bate-papo, contei para ela, eu até fui, sabe, voltar para ver se era isso mesmo. sim. Realmente, né? Contando tudo que eu tive de experiência, então eu tenho 12 anos de mercado, Olha que legal. né? Assim, um pouquinho mais, eu acho que chega a 13, mas, sabe, Sim, questão de meses, né? Assim, entre sim, aqui e isso aí, depende do tempo, mais ou menos. sim, Eu sou formado em design com habilitação em comunicação visual, né? Porque o sim, curso tinha mais ou menos esse nome. Hoje eu acho que até mudou o nome do curso e tal. Porque não ficava só no design gráfico, né? entendi. Eu acabei indo mais para o lado do design gráfico. Eu já tinha um curso técnico também de comunicação visual, Sim, que também não ficava só no design gráfico, né? Porque a gente tinha a parte de web, eu participei também do festival lá do Centro Paula Souza, né? Do ETEC, que tinha o festival de stop motion. Aí sim. a gente ganhou duas vezes. Uau, stop motion. Não, foi legal. Isso foi legal. A gente Sim, ganhou como. Eu não lembro qual que era o prêmio. Eu lembro que na primeira vez foi se era a melhor história, o melhor enredo, alguma coisa assim. E no legal. segundo foi o melhor.
a melhor animação, né, na segunda vez. Legal. Então, a gente fez com massinha mesmo, 2 dias direto para fazer 1 minuto e meio. Né? O clássico com massinha, né? Sim, sim. E Legal. aí, isso faz muito tempo. Caramba, 2009. Nossa. Olha, eu tava me Não, formando em 2009, não, psicologia. não. 2009. Foi 2008, na verdade. Sim, 2008 a gente participou isso. 2009 eu entrei na faculdade, sim, né, lá no Senac. E eu me formei em 2013. Antes de me formar, eu já estava fazendo estágio, né? Então, sim, ali eu acho que tem uns 3 anos de estágio, mais ou menos, porque eu sim, entrei no segundo ano da faculdade, eu fui fazer meu primeiro estágio. Eu fazia estágio de web designer, sim, né? Tive que aprender muita coisa por conta, porque apesar eu tinha conhecimento básico de web, né? Que era do curso técnico. Na faculdade ainda não tinha chegado na parte de web. Então, fui sim. aprender HTML, CSS sozinho. Ó, Mas aí, assim, não gostava. Sinceramente, eu não gostava da parte de web, que eu me sentia preso, né, aquela na parte da tela. fala ali. Eu sentia que, não sei, era uma coisa minha, Sim, que eu acho que no design gráfico eu não tinha essa limitação da tela, sabe? Porque no e-mail você tem um tamanho, um padrãozinho, que é sempre no máximo 800 pixels para caber naquela caixinha de e-mail, e você não pode. Hoje o pessoal pira mais, né? Faz uns e-mails mais legais, mas naquela época, né? 2010, né? 2010, Super. ainda estava meio assim. Eu fazia animação com Flash, e aí Ah, veio a Apple para acabar com o Flash. sim, verdade. Aí e foi meio que assim. Aí depois eu entrei numa agência, né? Fiz estágio em agência. Saí também porque tinha uns problemas com o chefe, assim, nenhum problema, Sim, é, nenhum problema tipo de trabalho, mas era uma questão mais que a agência não ia bem, era uma agência grande na Paulista, mas eu sim, era a única pessoa que trabalhava ali, né? Eu era o estagiário, o chefe era publicitário e ficava sim, mais procurando clientes, né? Então só vinha sim, job para mim. sim, E, assim, não queria me contratar, não queria aumentar salário nem nada, né? Estágio, acabou o contrato de estágio, não deu a mínima, né? Queria que eu ficasse e continuasse recebendo um salário de estagiário. E aí eu não quis, sim, né? E saí, e aí eu entrei em outra agência, né? Tipo, demorou menos de um mês, assim, para fazer entrevista, né? Então esse foi bem rápido. Eu entrei na outra agência que era aqui na Granja Viana, onde eu morava em Carapicuíba. sim. Então, para mim era só pegar um ônibus e chegar, e não tinha um trânsito, né? Não pegava, não tinha problema. Eu gostava, É mais só que também cômodo, fiquei lá 6 anos e foi ficando defasado, né? O salário que eu entrei foi meio que mantido durante mais ou menos essa trajetória, né? sim. Então, depois de 6 anos, assim, tinha visto muita coisa, aprendi muita coisa, só Uhum. que aí realmente precisei pedir para sair, porque, né, já sentia que né, era questão salarial mesmo, né? Tinha coisa de querer crescer, lógico que meus colegas, né, eu via muito por isso, né? Eles pegavam, saíam de emprego pra caramba, né? Sim, Mas o salário estava lá em cima e eu estava ainda, né, mais né? embaixo. Sim, E depois que eu saí, eu fiquei um tempo parado, né? Fiquei por volta de 6 meses até conseguir uma vaga em outra agência de publicidade, que uhum. essa era aqui em São Paulo já. Sim, Ali eu fiquei 11 meses até receber a proposta da minha última empresa. sim, Então, né, assim, nesse tempo eu vi muita coisa, né, e sim, trabalhei com diversos formatos de, de design, né, de criação. Então, trabalhei com vídeo, trabalhei com animação, né, tudo mais ou menos ali sim, em software,
que a gente usava o dia a dia, né? De Photoshop, quase não usei. Audiovisual, né? Tudo Mas assim, audiovisual. não entendi? Tudo ali as ferramentas do audiovisual, né? Você acabou passando bastante ali. Sim, sim. É porque é, é muito. Assim, hoje em dia está bem mais, né? Quando eu comecei, a gente tinha mais ou menos os softwares que eram para aquelas funções, né? Igual o Photoshop, Illustrator, Sim, CorelDRAW, eu não tive tanta. Eu aprendi, mas eu nunca sim, precisei mexer, né, no Corel, porque também tem um pouco de preconceito, né? Porque o Corel ele era meio instável no começo. Hoje, eu sim. acho que hoje até que não. O Corel era mais usado para gráficas, né? Hoje tem o Canva, E o povo não usa mais o Core, né? Coitado. o pior, não, o pior ainda, aí tem o preconceito com o Canva também, porque o É, Canva ele é basicamente feito de templates, né? Então ele facilita para a pessoa que não sim, trabalha com aquilo ou que não tem esse conhecimento de criar. E aí sim, tem muito preconceito na área, né, do que eu vejo dos designers, que sim. fala, designer de Canva, aí só vai lá, escreve o textinho e às vezes põe uma foto. E Mas assim, se cuidado. facilita para o pessoal, né, a gente que tem que evoluir. Sim, Tanto sim, é que né, na última empresa que eu estava, muita gente fazia coisas de Canvas, né, sim, porque não tinha o conhecimento da área de marketing. Que a área sim, de marketing estava ali, ou achava que a área de marketing atrasava o processo. sim, Muita gente pegava, fazia no Canva, depois, quando a gente ia ver, estava feito, e aí eles precisavam de ajustes, e eu falei, mas assim, não dá para a gente ajustar uma imagem agora, né? Você teria sim, que mandar o arquivo aberto. Ah, sim. mas a gente não tem, na conta do Canva não fica salvo. Eu falei, meu, Essa essa é uma situação, das, é uma das dificuldades que tinha. sim, sim, Então, aí, né, só voltando da experiência, eu fiquei esses 11 meses na agência aqui na artelaria, sim, que é até perto de onde eu moro hoje, uhum, e lá eu também vi muita coisa diferente do que eu tinha visto na agência. Apesar que na agência eu fiz vitrine, sim, é, deixa eu ver, uma coisa diferente lá. Eu acho que vitrine era a coisa mais, assim, sim, e eles tinham bastante foco nisso, que era, eles tinham a C&A como clientes. uhum, Então, disso, né, passava para, né, a C&A tinha os contratos com a Disney, com o SBT, com a sim, Illumination, DreamWorks e tal. Então, a gente fazia, por exemplo, ia até a campanha do Mickey, ou a campanha das Chiquititas, ou até da Sawari, com a Sabrina. sei, Nossa, eu fui recortar o cabelo da Sabrina, foi horrível. é, Não, foi uma tarde inteira, a gente lá com o sério, pincel recortando, porque vinha em alta qualidade, mas, meu, era muito complicado. ai, sim, E ela aí lá a gente. da cidade, da cidade dela, da cidade da Sabrina. Não, era meio que assim, eles fizeram um cabelo meio podre, Ah, meio esquisito. ela sempre faz uns negócios muito doidos, eu imagino mesmo. E aí assim, o cabelo tava horrível, e aí a gente não conseguia recortar dos modos convencionais. Ia Sim, lá com o mouse recortando pedacinho por pedacinho para ficar certinho. Foi bem assim. E aí né? era um negócio que você fala, poxa, a vida vai ficar uma coisa. Na verdade, era uma peça desse tamanhinho, assim, para colocar em cima da arara. Eu falei, mano, olha o trabalho para fazer esse negocinho aqui de 50 centímetros. E tem coisas, tem hora que Mas, o Photoshop nesses softwares são uma loucura, né? Porque hoje em dia, até com a inteligência artificial, tem hora que ela não é tão inteligente assim, né? É sim, super. não, hoje está muito mais fácil. Na questão de recorte, né, Sim, do que eu estava pegando, ele meio que faz o trabalho mais ou menos sim, assim, metade do trabalho, né? Na questão de cabelo, a gente ainda tem uma dificuldade. sim. Assim, hoje eu não tenho mais dificuldade, porque eu sei já
né? Mas Mas assim, demora um pouquinho se o cabelo não for aquele cabelo super sim, liso. sim, mas Mas é muito. Hoje ajuda bastante, mas na época lá não tinha não essa tinha. facilidade. Também não faz tanto tempo, né? Eles evoluíram bastante. Não faz não. Olha, Daniel, eu acho que interessante a gente, como eu te disse, nessa conversa é horizontal, porque aqui quem mais sabe é você, porque a nossa conversa é sobre você, né? Então você Sim. sabe mais. Então eu fiz psicologia, estudei essas outras partes para agregar aqui, tá? Mas esse Uhum. espaço é seu e a gente vai falar bastante aqui de você, né? É um feedback. Às vezes, olha, eu acho que esse teste aí ele é quase um mapa astral. Você vai ver como que ele é interessante, ele acerta muita coisa. Mas eu queria eu achei interessante que você tem movimento, né? Igual eu aí, você gosta de, você não tem medo de se movimentar, de trocar. Aí a gente tem essa coisa em comum. E você tem muita experiência, você tem muita coisa que você fez. Então, assim, por mais que as ferramentas hoje em dia podem ser diferentes e você pode se sentir um pouquinho desatualizado, mas ali o know-how, a experiência, a linguagem, do jeito que é feito, você sabe, né? Então, acho que isso são coisas que na hora de você montar ali o seu currículo, o seu LinkedIn com a Carol, com a equipe, eu acho que a gente precisa se atentar em ver como a gente vende essa experiência, sabe? Porque do Sim, resto, você mais do que ninguém sabe que, né, do resto, às vezes, uns tutoriais no YouTube, ou então a sim. empresa Sim, se você atualiza essas questões de ferramentas também muito fácil, né? sim. Porque o legal desse meio do design, do audiovisual, é que a gente dá para fazer isso, né? Eu, direto, o YouTube me salva para editar umas fotos aqui, e eu falando, meu Deus, me socorre. Mas aí, então, além disso, nós vamos ter aqui no seu relatório, nós vamos entender o seu perfil comportamental. E aí vai dar para a gente também pensar aqui nessas palavras que definem aí seu comportamento, quais são suas maiores habilidades, para a gente poder fazer esse currículo aí para você ser chamado para as entrevistas, né? Porque já te adianto que o seu perfil, ele é um perfil mais concentrado, mais calminho, não é um perfil expansivo daquela pessoa que já vai chegar se vendendo, né? Você não é o vendedor da TechPix, aquele perfil, né, do João Kleber, Uhum. aquela intensidade toda. Temos perfis de pessoas assim, e é um perfil maravilhoso para trabalhar com vendas, para trabalhar com essa parte mais agressiva do marketing, sabe? Então, esse lugar cabe muito bem para um perfil X. O seu perfil, você já é mais da concentração, do planejamento, da criatividade, de ficar ali mais, né, trazendo esse controle, essa organização. Então, nós vamos, com tudo isso de hoje, pensar em como a gente pode mostrar que isso é um grande valor. Até porque, como eu estou te dizendo, essa parte de chegar se vendendo não é o seu ponto mais forte, né? Chegar já iniciando uma conversa ou não, né? O seu relatório aqui me disse e você que me confirma, mas aqui diz que você não é essa pessoa que já chega em qualquer lugar iniciando conversa com essa proatividade, não. Você fala quando você está seguro. Aí você fala bem e você faz laço. É isso mesmo? Isso, bem assim, é. Tá, tô te- Não, assim, lógico que acontece. Às vezes você encontra uma pessoa que tem, sei lá, tudo Sim, a ver com você e a conversa flui, sim, né? sim, Talvez igual aqui, sim. mas geralmente não é assim, né? Lógico que para fazer uma amizade, às vezes para já começar uma conversa demora 1, 2 semanas, É, né? É porque o seu perfil ele preza muito a segurança, Daniel. Então, assim, você checa bastante para ver onde as coisas são seguras primeiro. Então, por um lado, aquela pessoa mais expansiva que já chega falando, ela pode se sair na frente em alguma situação, ela pode, às vezes, de repente, se vender primeiro, não necessariamente se vender melhor, talvez ela se venda primeiro na frente de alguém, mas ela acaba passando por mais erros, ela acaba cometendo mais erros, porque ela decide mais rápido, ela já tem essa proatividade toda. Já no seu caso, você já demora um pouquinho, já precisa um pouquinho mais de segurança, mas as chances de errar já são menores, porque é por isso que você demanda esse tempo. Tá? Então, o nosso teste aqui, né, o relatório, vai ajudar a gente a pensar em coisas como nesse sentido, né? Como que eu posso me vender melhor sabendo que tais habilidades são maiores e tal são mais baixas para mim,
tá? Mas aí para você entender como que funciona essa ciência, essa metodologia, porque é meio estranho, né? A gente ser testado e ser categorizado. Eu ainda que sou psicólogo lá da psicanálise, né? Imagina essas vertentes, elas não gostam muito de categorização e tudo, né? Então, eu queria te explicar como que funciona essa ciência para você entender que não é sobre categorizar ou definir as pessoas, tá? Essa metodologia, essa ciência, ela é muito antiga. E o que eu acho legal, acho que a credibilidade dela tá, Daniel, com o passar do tempo, não se muda nada nela, sabe? Só vão se agregando as coisas. Novos autores estudam, eles mudam algumas nomenclaturas, mas a essência da teoria ela não é mudada. Agora, na atualidade, essa teoria que vem lá da Idade Média, vem lá daquela época bem antiga mesmo, ela encontra a tecnologia e o mundo contemporâneo, e ela também não muda, ela só se aglutina aí à tecnologia, né? Olha só o que nós estamos fazendo. Você respondeu um questionário online e eu estou aqui para nós analisarmos o seu resultado. Então, até chegando à tecnologia, ó, muda a forma de usar a ferramenta, mas ela não muda em si a ciência, tá? Que é aquela ciência que pensa no nosso cérebro como 4 quadrantes. Como toda ciência, você vai ver também autores na internet criticando essa vertente, né, essa visão. Mas a gente sabe que esse é o movimento da ciência, né? É um positivo e um negativo que vai se chocando e vai gerando atualizações, né? Então, mas é uma ciência muito utilizada, ainda muito considerada. Então, quando nós pensamos no cérebro em 4 partes, nós pensamos nos 4 perfis comportamentais, que aí seriam o quê? 4 partes, o que seriam? Seria um lado nosso do cérebro, ele é mais lógico, matemático, e um lado ele é mais emocional. Não é que o cérebro funciona separado, ele é uma máquina integrada, mas nós sabemos que tem regiões responsáveis por determinadas funções, né? Então seria o lado direito mais emocional, nosso lado esquerdo, nosso lado mais lógico, matemático, o lado mais racional. E aí nós temos a parte posterior, a parte aqui na frente seria a parte pensante, e a parte, né, anterior que seria a parte atuante. Então, dividindo esse cérebro em 4 partes, nós temos os 4 perfis. E quais seriam esses perfis? Né? Vou te explicar agora para depois você chutar e você me dizer qual que você acha que é o seu, tá? Então, tem prova, ó, tem um teste. Olha, nós temos o primeiro perfil, o perfil da dominância. É aquela pessoa mais, que eu estava te dizendo, sabe? Ela é bem incendiada, bem proativa, ela é da ação. O foco dessa pessoa, desse perfil, geralmente é no resultado. Eles querem ver a coisa pronta, eles querem vencer, são competitivos, eles querem fazer o negócio acontecer, tá? São pessoas aí, a dominância, perfis dominantes. Tá? Nós podemos pensar aí no vendedor, nessas pessoas que trabalham com competição, essa agressividade, tendem a ser um pouquinho workaholic, né, também, então, seriam essa é a dominância. Depois nós temos um segundo perfil, que ele já é mais voltado para pessoas. É um perfil mais emocional, é um perfil comunicativo e sedutor, carismático. É o perfil, geralmente, que nós chamamos de perfil da influência, porque é aquela pessoa que lida muito bem com pessoas, que interage bem, que se relaciona bem, que fala bem, e é muito característico pela criatividade, tá? Esse seria aí o perfil da influência. Depois nós temos o terceiro perfil, que é o perfil da estabilidade, que é uma pessoa também que tem aí o lado emocional, mas também tem um lado muito ponderado ali, racional junto. Então são pessoas que elas são muito boas em planejar, elas são muito boas em organizar, em pensar as coisas previamente. Elas gostam de pessoas, mas não são tão expansivas, tão comunicativas como os influenciadores que nós estávamos dizendo antes. Posso te dar um exemplo que seria tipo a pessoa do RH, sabe, que consegue passar em todos os setores, conversa com todo mundo, cabe em todos os lugares, mas também não é uma pessoa aparecida, sabe, não é expansivo. Tem um autor que gosta de dar nome de animais para esses perfis, e aí tem um autor que chama esse perfil que nós estamos falando, da estabilidade, de gato, porque o gato, né, ele é assim, discreto, ele passa pelos lugares, assim, todo mundo conhece ele, mas ele é bem na dele. É assim, o perfil da estabilidade é aquela pessoa que ela escuta todo mundo, ela acolhe todo mundo, mas os probleminha dela ela deixa lá quietinho, né? Ela não conta para qualquer um, não. Ela é mais cuidadosa ali com as próprias coisas, tá? Esse é o perfil da estabilidade.
E aí depois o quarto perfil é o perfil da conformidade, que é aquela pessoa que ela já tem bastante necessidade de padrões, de regras, aquela pessoa que gosta de organização, tudo no seu lugar. Seria aí o contador, essas pessoas que trabalham diretamente com estabelecer a ordem das coisas, né? Ou então um supervisor, para ver se está tudo dentro dos conformes. Então, por isso que o perfil até chama conformidade. Para você entender, eu falaria, sempre conto uma metáfora, uma historinha assim, ó. Vamos imaginar que nós estamos em um grupo, e aí chega alguém e dá uma ideia, vamos fazer um churrasco para a gente comemorar essa amizade, o grupo. Quem chega dando a ideia é o influenciador, lá o perfil da influência, porque ele é criativo, ele tem ideias e comunicação, ele chega e avisa todo mundo. Aí uma pessoa chega e fala assim: olha, que legal. Eu tenho a lista dos contatos das pessoas aqui, porque eu já falei com fulano, depois falei com fulano no cafezinho, e Cicrano até me falou que tem uma chácara, a gente pode ir lá. Esse é o perfil lá da estabilidade que eu te falei, o gato, sabe? Ele quietinho já tinha conhecido as pessoas, ele é popular, ele tinha o contato das pessoas, já sabia até quem tinha uma chácara para fazer o churrasco. Aí no meio disso, chegou alguém desesperado com a chave do carro na mão e fala assim: bora comprar essa carne então, vamos logo fazer, bora, bora. Esse é o da dominância, aquele lá, o vendedor, né? E aí, por último, chega um outro que fala assim: ó, gente, calma, mas espera aí, vai ficar caro? Quanto que vai ficar para cada um? Quantos gramas cada um come? Aí esse é aquele da conformidade, o contador que eu te falei, né? Uhum. Então, você viu que até para fazer um churrasco, nós precisamos de todos os perfis. Não existe perfil bom, perfil ruim. É igual o signo. Todos os perfis têm um lado bom e tem um lado ruim, tá? Uhum. Então, assim, pensando nisso, nesses três tipos de cérebro que nós temos, qual você acha que é o seu predominante? Assim, qual que você acha que é o seu perfil Eu me predominante? vi em todos. É porque nós temos todos, tá? É que Não, não é assim, a questão igual você falou, a questão da conformidade e assim, de padrões, de não sei o que ele seguir, eu gosto disso, assim, né? Mas não sei se realmente é o dominante. No sim, outro também, o da influência, também sim, gosto, acho que tem algumas coisas que tem a sim, ver, mas do jeito que você falou, talvez seja o da estabilidade, né? sim, Eu acho que seria o do gato ali, que conversa com todo mundo. Eu tenho essa impressão que eu não tenho problema com ninguém, né? Por exemplo, lá no marketing, né? Agora eu já estou falando demais, mas ali no marketing, sei lá, tinha 50 pessoas, eu falava com todo mundo. sim, Não assim, não do mesmo nível, lógico, porque tem pessoas que você vai acaba fazendo uma amizade, principalmente na parte da equipe lá, né? Que sim, assim, dentro do marketing era da equipe de design, tinha de eventos e tal, sim. mas falava com todo mundo, então penso que seja Sim, isso, seja porque esse. o seu perfil, né, aqui no seu relatório vai aparecer bastante, você vai ver que o seu perfil ele não gosta de conflito, ele não gosta de confronto, essas coisas. Então, você consegue fazer assim, entrar bem e sair bem em vários lugares, você transita pelos lugares, né? Esse seu lado social, ele não é expansivo a ponto de você chegar chegando, mas ele faz bons vínculos. Quando é feito o vínculo ali, você, né, valoriza bastante as relações com as pessoas. Você vai ver aqui, nós vamos começar a ler agora, mas você está em torno aí, pelo que eu lembro aqui que eu estava estudando seu teste antes, eu acho que, vamos ver se a minha memória tá boa. Eu acho que era primeiro conformidade, depois estabilidade. Eu acho. Vamos ver Tá, aqui. Peraí. Aí eu te dou as porcentagens, ó. Ah, aqui. Ah, não, ó. Eu tô errado. Tô sbagliato, como diz em italiano aqui. Ó, você tem primeiro perfil, Daniel, é o da estabilidade, é o gato mesmo, que você sentiu aí, né? Uma conexão quando eu sim. tava descrevendo. Então, é primeiro o da estabilidade. Seu perfil é um perfil que tende a trazer e buscar trazer estabilidade para o ambiente, para as tarefas, para as coisas. 88%. Depois, o seu segundo vem a conformidade, que é aquele do contador, do padrão, que é o perfil da precisão, sabe, Daniel? Que eu acho que no design gráfico tem essa coisa da ferramenta, né? Você tem aí a criatividade, mas depois tem um monte de critérios, ferramentas, padrões. Não é tudo tão
aberto e subjetivo, né? Esse outro lado, assim, o design gráfico traz esses dois lados, né? E aí, Exatamente. e aí o seu perfil ele traz isso, né? Ó, 64% aí da conformidade, 88% da estabilidade, que já é um pouco mais emocional, com o outro um pouquinho mais racional. Aí depois, com 51%, vem o da influência, que você também colocou ali dentro dos três primeiros, né? Que você Uhum. se percebe como uma pessoa que se comunica, depois que está seguro, você é uma pessoa criativa, que influencia, que conversa, que, né, que interage bem. Por último, o seu último, o perfil que está mais baixinho, com 39%, é o da dominância, né? Que é esse mais da impulsividade, que é esse mais do ímpeto, né? Da proatividade. Mas faz sentido ele ser mais baixinho, porque o seu perfil da estabilidade, da conformidade, são perfis que eles buscam a certeza, né? Então, não são perfis que gostam de arriscar, de tentar sem pensar antes. Então, por isso que essa pressa não é algo que não é um tanto valor para você. Você valoriza muito mais fazer certo e fazer bem, fazer bonito e ser legal do que essa coisa da pressa de estar em cima da hora também. Assim, o seu perfil ele valoriza mais isso, tá? Então, ó, além desse teste, eu tô com o nariz coçando aqui e Nossa. nem é primavera. A gente tá aqui no verão, tá um calor do caramba aqui. Aqui faz muito calor. Olha, eu vou ler para você. Esse teste, ele também dá, Daniel, ele junta todas as suas informações e ele dá aqui as suas características predominantes e também vai falar qual é o seu principal talento, que é uma coisa bem interessante para a gente pensar aí da sua carreira, tá? Mas primeiro suas características, ó. Quais são as suas características predominantes? O teste diz que Daniel é conservador, moderado, diplomático, discreto, cuidadoso, bom ouvinte, autocontrolado, paciente, amável e ponderado. E aí, você colocaria isso na sua bio do Instagram? Isso te define? Olha, nem tudo, assim. Eu acho Não. que É, sei lá. Talvez no conservador seria mais a questão de eu gostar do design Bauhaus do sim, que o mais punk, assim. sim, Mas sim, não acho que conservador seria na questão de design, na questão da área, seria o melhor termo, sim, sim. né? Porque eu não tenho essa impressão que criativo e conservador eu acho que Olha, não você sabe, conversa tanto. olha, não sei, vou te compartilhar uma experiência minha, pessoal, de terapia Uhum. ainda. Uma vez a minha terapeuta virou para mim e falou que eu sou tradicional. E aí foi um choque, porque eu sempre, eu trabalho, ou igual, eu sempre fui assim, mas igual hoje, eu trabalho de videomaker na Semana de Moda de Paris. Como assim eu sou tradicional, né? E Uhum. aí, né, mas assim, eu sempre gostei de vídeo, de foto e de roupas diferentes. Como assim eu sou tradicional? E aí ela pegou e me falou: eu não tenho uma tatuagem, eu não tenho um piercing, eu tenho assim, eu ainda mantenho. É que a gente acha que quando fala tradicional, a gente pensa só naquela cabeça fechada, num mindset ali, né, bem limitado. E não, é tradicional, talvez é aquele saudosismo nosso, aquela pessoa que gosta do cinema antigo, então, acho que dá para o tradicional com o criativo. Uhum. Eu penso nesse lugar que ela me levou a pensar. Não sei se cabe para você esse tradicional. Não, é que eu não. Como você falou, conservador, lógico que. Acho que assim, funciona, como eu falei, né? Por exemplo, eu gosto do design tradicional, né? Sim, Ou aquele mais antigo, mais do começo do design mesmo, né? Do design gráfico. sim. Gosto disso, mas também gosto das coisas novas. Sim, então, né? E É, aí acho que encaixa. é, é um pouco de saudosismo, né? A gente. Sim, Ah, também. Eu para quem. gosto de cinema, por exemplo, eu gosto de ir no cinema. Sim, Durante a pandemia foi meio difícil, né? Porque, imagina. cara, não tinha como a gente, né, sair de casa. Lógico que eu não sou a pessoa de sair, Sim, mas. né? Isso eu puxei, eu acho que dos meus pais. Meus pais são Ah, caseiros até, sim, nossa. E às vezes é meio que, como se diz? sim, O gosto e odeio, sabe? Por exemplo, sim, queria ter uma vida badalada, queria ser que, mas
não consigo. Eu não Hoje consigo não, chegar e eu tenho que sair todo final de semana, já não vai, não rola. Isso é muito característico do seu perfil, porque assim, é um perfil igual, você até tem a vontade e tudo, mas não é um perfil que tem essa motivação, essa energia toda, esse incendiamento, né? E esse pezinho no passado, ora bolas, né, Daniel? Eu acho que quem gosta de arte não pode desgrudar do passado em nenhum momento, né? Assim, tem que estar. É uma história que continua ali, a gente vai trabalhando em cima de referências, então é importante, né? Mas o Sim. teste você tenta ter mais esses comportamentos e talvez não ao pé da letra como a gente conhece, mas nesse sentido que às vezes você, como você diz, eu sou mais tradicional, eu prefiro às vezes ficar em casa, não endemonizo a balada, tenho até vontade de ir, mas às vezes eu sou aquele que fica e vê um filme, né? O tradicionalismo talvez está nesse lugar, né? Uhum. Então, aí além dessas características, né, que traz aqui sobre você, ele traz aqui qual seria o seu principal talento. E aí ele fala que o seu principal talento seria o de observador, né? Porque aí a gente subentende que você tem essa capacidade, essa paciência de observar, de absorver as coisas, né? Até porque também o design visual, né? Você é aquele quem comanda o estímulo que vai estimular e visual muitos cérebros, né? Então o que é visto, a arte, tudo, acho que são coisas que são muito sensíveis mesmo aí para o seu cérebro. Você é observador. E pensando em carreiras, a gente pode pensar que uma pessoa observadora é aquela que está atenta aos riscos, aquela que tem um olhar sistêmico, que consegue ver o todo ali da empresa, né? Eu acho que são formas da gente vender esse seu talento, né? Estou dizendo aqui, é uma pessoa que está ali sempre atenta, né, às questões. Então, acho que é um talento bem interessante. Aí, e por isso que, né, não tem essa energia toda, é um perfil mais concentrado em pensar, né? A sua atividade é mais aqui interna, né? Essa cabeça trabalha bem mais, né? A cabeça da pessoa que está ali, né? Do observador, do criativo. E então, nós vamos entender agora, Daniel, cada índice que ele traz aqui para você, e aí nós vamos entendendo como que esse perfil, esse cérebro se comporta, mas lembrando que as pessoas são todas diferentes, né? Nós estamos falando aqui do cérebro, e o cérebro aí é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem duas pernas, dois braços, nós estamos falando dessa parte da espécie, que é comum a todo mundo. Mas depois, como que esse perfil, mas o Daniel, que nasceu em tal lugar, que cresceu em tal lugar, que nasceu em determinado contexto da cultura, né? A gente tem aí, dependendo do ano que você nasce, você pega um mundo diferente, né? Quem pandemia recebeu o mundo de uma forma. Quem nasce antes lá da homossexualidade ser considerada, quando era considerada uma doença, quando nasceu como se fosse um doente, um deficiente, né? Depois, porque acho que só fazem 30 anos, 35 anos, eu acho, que saiu do catálogo de doenças, se eu não me engano. É pouco tempo, gente. É muito pouco, né? Então, pensa bem, quem nasceu antes disso era visto como doente, né, de alguma forma, mesmo que não era uma criança, não era declaradamente, mas os adultos quando percebem já, coitado, nasceu, né, nasceu com problema, né, então, imagina, dependendo do contexto que você nasce, olha só as coisas que vão te atravessando, né, para você formar. Então, como é que cada perfil, além de ter a questão do perfil, ainda tem essas questões sociais, de contextos que a gente está inserido, né? E aí vai dando a nossa forma única, por isso que todo mundo é único. Então, eu vou falar aqui desses indicadores do teste para você, mas aí você fica à vontade para comentar e a gente checar se faz sentido ou não e produzir insights para isso, para poder te deixar cada vez mais consciente, para você ficar mais apto para falar de si nas suas entrevistas ou para fazer suas ferramentas aí, currículo, LinkedIn, tá? Para que falar de você seja uma conversa confortável, tá? E que você domina, tá? Então, vamos lá. Vamos trazer dados para você aí alimentar essa conversa. Olha, então, o resumo do seu comportamento, né? O relatório diz que você é uma pessoa que valoriza as relações pessoais no ambiente de trabalho, tá? Você gosta de fazer amizades e de conviver com as outras pessoas, mas não costuma tomar iniciativa nos relacionamentos. Você demonstra amabilidade e simpatia no trato com os outros demais, mas quando você tem segurança, né? Que é o que a gente estava dizendo.
Você é extremamente paciente e leva em consideração o sentimento dos outros, procurando estabelecer a paz em situações de conflito, né? Vai falar bastante aqui dessa sua capacidade de conciliação, de apaziguar, porque o seu perfil é da estabilidade. Então você é aquele de estabilizar as coisas. Desde a conflitos, porque olha, o seu perfil ele é bastante de psicólogo, viu? Aqui, o seu teste, quem lê fala assim, olha, ele pode fazer psicologia, e de verdade sim, né? Mas a atividade de ouvir, de captar, de processar e trazer uma solução ou uma suposta solução, uma hipótese, né? Essa atividade não está só na prática da psicologia, ela está em qualquer outra atividade aí que você está, que presta um suporte ou análise, ou então na de criação, né? Que você precisa lá ouvir um cliente, entender o que é que você cria, né? Entender a ideia dele da vida, concretizar aquela imagem, né, aquela criatividade. Então você tem bastante essa capacidade, tá, Daniel, de ouvir, né, de observar e trazer a solução e trazer aquilo mais organizado e tudo, tá? Eu concordo, eu acho que talvez eu nem tinha notado, ou tinha notado de alguma forma, né? Isso aconteceu algumas vezes, por exemplo, tinha algum cliente de uma agência que era um cliente e tal, já tinha feito uns trabalhos, Sim, vinha, né, mais algum pedido, um job, e, né, leitura de briefing, aí o chefe falava, não acho que é assim, não sei. Eu falei, não, eu acho que é assim, né, vamos fazer desse, aí ele fala, faz mais uma opção, dessa como eu estou falando, sim, e depois que era aprovado, era aquilo que eu estava sugerindo, né, sim, então isso aconteceu nas agências e na última empresa, né, na KPMG, acontecia bastante, de às vezes sim, conhecer um sócio, né, lá eram os clientes internos, conhecer o padrão mais ou menos do que o sócio gostava, do que ele aprovava, né, e quando vinha o briefing já sabia qual caminho seguir, aí a coordenadora, eu acho que não é isso, sim, eu acho que precisa fazer um outro diferente para ele escolher. E quando eu ia ver aquela primeira opção, que eu poderia ter só mandado ela, né, sim, não ter gasto tanto tempo fazendo outras, sim. era aprovado. Lógico que não é 100% Sim, sim, não, mas isso que você está dizendo, entendi, é uma evidência dessa habilidade. Você realmente tem uma sensibilidade para captar o que é o outro, porque você não é aquele perfil lá do mais aparecido, né? Que a gente estava dizendo, aquela dominante. Uhum. Então você consegue colocar a sua vontade em segundo lugar, a sua ideia. Às vezes você até achava que podia ser de uma outra forma, mas você tem flexibilidade para você falar assim, não, tá, essa aqui é a minha ideia, mas deixa eu ver o que ela quer, eu quero satisfazer a ela. Então você consegue fazer esse jogo, tá? Porque você é o da estabilidade. Então você prefere que seja feita a vontade dela do que a sua, que fique tudo estável, né? Não com o outro perfil que já queria uma outra, se fosse um perfil dominante, ia querer ganhar. Não. O dominante, ele já ia ficar. Olha que interessante. O seu perfil, ele fica feliz se ele captou o que o outro queria. O dominante, ele ficaria feliz se ele tivesse feito o cliente mudar de ideia, né? No final, eu sou foda, né? Para não falar palavrão aqui na gravação. Eu sou, né? Eu fui lá e consegui mudar. Então, olha como que é diferente. Então, olha, como que a gente pode, de repente, vender? Você tem essa habilidade para atendimento às pessoas, para relação, né? Para esse tipo, para captar essas informações. Tem nessa parte da venda, que é essa parte mais de alinhar briefing, de alinhar essas coisas, você é uma pessoa muito indicada para ele fazer essa coleta de dados, né? Você tem essas habilidades mais para isso, tá? Vamos mais à frente, tem bastante coisa legal para você ouvir, tá? Vamos continuar. Então, bom, você demonstra amabilidade, simpatia no trato com as outras pessoas. Você é paciente, leva em consideração os sentimentos das outras pessoas, buscando sempre estabelecer paz em situação de conflito. Você pode ter um pouquinho de dificuldade para se impor diante de indivíduos mais agressivos, por isso você tende a trabalhar melhor em um ambiente sem muita pressão ou atritos, tá? Vai aparecer sempre que também essa questão de conflito, você acaba fugindo um pouco, não quer, mas você tem capacidade de conciliar, né? Quando talvez não é muito envolvido com você. E pessoas muito mais agressivas, essa coisa de pressão, ambiente com pressão, não são coisas
são fatores estressantes para você, não são coisas tão fáceis de lidar. Você pode lidar sim, não quer dizer que você é avesso a isso, mas a gente pode lembrar que isso vai sempre te demandar mais energia, né? Talvez você não fique tão criativo no ambiente com tanta pressão, talvez a sua saúde fique mais, fica doente direto, está trabalhando agora num lugar que está sempre com pressão, então, de alguma forma você vai sentir, se você estiver nesses ambientes, porque pensa só, esses ambientes, eles quebram muito o padrão, eles quebram muito a segurança, e o seu cérebro, o seu perfil, ele preza estar seguro. Então, seriam ambientes muito assim, que mudam muito, ambientes muito instáveis, eles vão te trazer mais estresse. Então, é legal a gente, quando for pensar em empresas ou nichos, sabe, Daniel, pensar que nicho que ele traz uma estabilidade, assim, que é um produto que não é tão sazonal, ou não sei o quê. Então, quando você for fazer sua busca, eu acho que até isso é interessante você gerenciar, sabe? Um nicho que vai ter uma linearidade, que vai ter um pouquinho mais dos meus valores ali, e a gente vai ver mais características aqui para você pensar sobre esse match, tá? Sim, não, concordo realmente. Tem situações que meio que, né, assim, de pressão que eu travo mesmo, Sim, né, sim, acho que não consigo nem reagir. sim. Acho que minha primeira experiência foi numa empresa e o chefe gritava muito, beirava o assédio moral o negócio, Sim, e eu fiquei só 3 meses, porque eu não aguentava mais, né, chegava em casa num nível de estresse, e o que eu acho que mais me chocou foi quando eu estava mal e a minha mãe claramente cansada, né? Chegando em casa lá, ela trabalhando o dia inteiro, claramente, sabe? Que eu via no rosto dela que ela estava cansada e ela preocupada comigo, conta, me fala o que aconteceu. Eu falei, sim. não quero isso para mim. Eu falei, no outro dia eu fui lá, pedi as contas e falei, não quero, porque se fosse, eu acho que eu pensei se fosse só comigo, né? Eu ia tentar mais um pouco. Mas Sim, quando eu vi que estava exano. causando preocupação, nas pessoas ao meu redor, né, da minha família. Aí eu falei, não quero isso mais. É, é Mas que é meio que isso sim, né? Às vezes eu fico sem reação, mas o motoqueiro bateu no meu carro sim, e arregaçou lá o para-choque. sim, Eu fiquei meio assim, né? Tipo, eu parei no coisa, mas o cara sim, todo preocupado, porque eu sou um cara grande, mas eu, tipo, já nem sabia o que fazer, né? Eu sim. nem falei nada. E aí, outra vez também, eu parei no supermercado, o cara abriu o meu carro, porque eu esqueci o celular lá dentro. Quando eu Não, voltei, já estava com o celular na sim, mão, com o notebook da empresa em cima do banco. Eu não, falando, o que você fez, cara? O que você fez? Ele, eu me confundi, o carro dele do lado completamente diferente. meu E eu Deus. fiquei tipo, meu, o que você fez, sabe? Sem reagir, Sim, só sim, perguntando, querendo uma resposta ainda. Então sim. eu acho que essas situações, né, Não, mais estressantes são realmente. não, o seu perfil, o seu cérebro, ele é muito mais ali metódico, ele, né, essas coisas que são muito instantâneas e que não dá para calcular, você fica inseguro em reagir. Então, né, tem essa questão, né, Eu acho que é uma questão, né, sobre tensão, mas sim, por outro lado, das experiências que eu tive de prazos muito curtos, que precisava focar, eu já sinto que eu consigo me acalmar e sim, dar vazão muito rápido, às vezes, por uma coisa que, sei lá, demoraria 2 dias, eu tenho que fazer em uma tarde. sim, sim. Eu, Mas quando ainda é dentro da realidade, né, esses prazos curtos, mas por exemplo, às vezes precisa, o negócio precisa para hoje, sair hoje, né? Então, acho que no trabalho, se alguém não ficar gritando na minha orelha, vai sair, né? Eu acho que a pressão depende, né, de como ela é. Se sim. for É. só um Não, ambiente hostil, aí não vai, rola realmente. não, tem hora que uma pressão é até legal, né? Traz uma emoção para a criatividade, assim, né? Uma pressãozinha assim, de que eu quero acabar logo, ou isso e aquilo. Não é que você é avesso à pressão. Tem um nível ali que sim, mas pressão nessa outra conotação, ela vai te trazer, sim, estresse e atrapalha a sua execução, tá? Uhum.
Agora, nós vamos ver aqui como que você se motiva, né? O que que traz aí um pouquinho mais da sua proatividade, o que que te incendeia mais, né? Para a gente pensar até no ambiente ou nas coisas que pode te deixar sempre um pouquinho mais nessa linearidade, né? Não no desequilíbrio. Então, o teste diz que você encontra motivação principalmente nos aspectos relativos à segurança e tempo para planejar. Então, se você tiver essa abertura dentro do que você estiver fazendo, isso vai te deixar muito feliz e motivado para fazer o projeto, tá? Você tem a necessidade de se sentir seguro sempre, então por isso que é importante esse tempo e tudo isso. Você costuma levar algum tempo para tomar a adaptação, para levar a sua adaptação ou para tomar decisões. Você também tem a necessidade de tempo para planejar seu curso de ação para você reduzir o máximo que possível os riscos envolvidos nele, né? Você não gosta de correr risco. Pressão não é um fator que impulsiona os seus resultados, e já que o seu fator flexibilidade ali, ele é alto, então você consegue, você vai, você volta, você checa, né? Então por isso que ali você precisa de tempo, tá? Eu acho que nessa parte eu sentia que era meio que uma insegurança, às vezes, por exemplo, às vezes eu checo um arquivo, né, umas 3 vezes para ver se está tudo Sim, certo sim. antes de enviar. Eu sentia, falei, mano, insegurança de pegar e fazer de uma vez e mandar. Mas olha, tem uma coisa que é interessante, que outro dia eu também conversei aqui, né, falei com uma mentoranda. A gente precisa pensar também, não sei se faz sentido para você, que é diferente ter necessidade de segurança e de ser uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura, ela nem faz as coisas, né? Ela hesita bastante. Agora, uma pessoa que tem necessidade de segurança, ela faz, mas primeiro ela constrói a segurança dela, né? Que é o que a gente está falando aqui do seu perfil. Ele demora para fazer as coisas porque ele precisa construir ali a segurança de que está certo. Então faz sentido para você que ser uma pessoa insegura e ter necessidade de construir a segurança ali é diferente? E aí, onde você se encaixa, você acha mais? Não, eu sentia como se fosse insegurança, né? Por exemplo, É, nessa última empresa que eu entrei, né? Você começa a fazer coisas que eu não fazia nas outras agências, né? Porque na agência, geralmente era o chefe que fazia reunião, fazia, né, captava o briefing, mandava os e-mails, tal, e eu ficava na parte só de criação e mandava pro sim, chefe, salvava só só salvava lá na rede. E na PMG não, lá o mindset é você é o especialista, então eu tinha que entrar em reunião com sócio, às vezes com sócio líder, né? No meu sim, primeiro ano eu estava fazendo reunião com um sócio que era chefe de um monte de sócio lá, sim, e eu ficava assim, cara, sim, né? Lógico que ajudou essa coisa da pandemia, que era tudo home office, sim, porque se eu tivesse de frente com a pessoa, talvez até, sim, né, era bem mais complicado. Mas depois, né, depois quando eu fui observando a minha coordenadora, como que ela fazia, como que ela agia, e eu fui meio que aí você estabeleceu segurança, né? Você foi estabelecendo foi um padrão ali que você viu como que era. sim, Então, sim, é isso porque ela que eu era realmente. você não é questão que você é inseguro, né? Ali você até peitou essa situação, você foi lá e fez, né? A questão é que Uhum, você precisa de uma segurança para você conseguir estabilizar e dar o seu melhor ali, né? Porque assim, você conseguiu fazer, mas talvez você pode em algum momento pensar, ai, nossa, eu podia também ter feito de tal forma, porque esses lugares, quando a gente está mais ansioso, a gente acaba, né, esquecendo alguma coisinha. Mas tem essas diferenças que é importante a gente pensar, tá? O seu perfil tem necessidade de segurança, mas não quer dizer que você não faz movimento, que você tenha medo. Não, você constrói e vai, né? Então, não é um fator que paralisa, tá? uhum. Vamos ver aqui outro indicador. Como você gostaria de ser gerenciado? Como deveria ser aí a gestão com você, né? O seu líder. Então, o teste diz que tem que ser um líder que deve dar tempo
e para que você possa pensar e agir, e uma pessoa que compreenda o seu ritmo sem exercer pressão. Porque no ambiente de pressão você acaba não se mostrando tão produtivo. Adotar uma postura de compreensão e manter boas relações com o Daniel será uma atitude gerencial eficaz. Então, essa segurança do vínculo, essa segurança ali de que o outro vai te ouvir, de que o outro te entenda, esse lugar que você entenda que tá tudo bem, tá organizado, ele acaba te fazendo você a produzir mais. Então, uma liderança que tem que não seja tão formal, que seja mais informal, que tenha essa proximidade, tende a funcionar melhor com você, tá? Mas é claro que, lembrando que o seu perfil é um perfil que requer dados, informações, então também não quer dizer que é só oba-oba, tá? Tem que ser um relacionamento legal, mas também uma liderança que te dê dados, informações, que te ajuda ali a construir os parâmetros para você fazer o seu melhor ali também, tá? A questão da relação é para que você fique ali se sentindo aceito, tranquilo, porque todo, né, mamífero, nosso corpo, ele precisa, para ele não ficar em estado de alerta, né? Ele precisa estar ali se sentindo aceito, reconhecido. Então, depois que passa isso, tá tudo ok. É uma das necessidades de todo mundo, mas aí no seu perfil ele requer um pouquinho mais. Agora nós vamos falar dos dois lados da moeda, tá? Quais as características se destacam e quais as que não se destacam. Primeiro, as de destaque, tá? Então, ó, aqui diz que você é mais voltado para o lado pessoal do seu trabalho, priorizando as relações sociais. Você tem personalidade estável, tem bom rendimento e uma posição de apoio, né? Quando você está ali nesse lugar de intermediar, de apoiar, de ouvir, você tem bastante rendimento, em que possa interagir e demonstrar seu lado amigável e acolhedor. Você é extremamente paciente, é um bom ouvinte e preocupa com o bem-estar da sua equipe. Quando solicitado, sabe expor com clareza as suas ideias. Então, a gente vê aqui, né, você consegue se expressar bem, pôr bem as suas ideias quando está tudo ok. Tem essa habilidade de ouvir, de acolher, de fazer esse atendimento, né, ao outro. E tem essa vantagem também da questão social, né? O seu trabalho em equipe, a sua relação interpessoal, ela tende a fluir bem, porque são aí características e habilidades suas também, tá? Essas são os destaques. Vamos ver agora o que a gente precisa se atentar, que não é nosso ponto mais forte. Então, ó, aqui diz que você encontra dificuldade em lidar com o ambiente de pressão, como a gente já vem falando, né? E que demande, ou então ambientes que demandem respostas e soluções muito ágeis, né? Uma empresa ou algum nicho que precisa estar sempre decidindo rápido para ontem não é muito legal aí para você ir para esses lugares, né? Então, você acaba tendo ali baixa assertividade, né? Por isso você acaba buscando constante apoio para orientar aí de apoios da sua gerência, né? Então você às vezes, para você ficar muito claro o que você quer dizer, você acaba buscando um pouquinho do apoio para se fortalecer, para firmar ali a sua ideia ou a sua decisão dentro de uma atividade ou de algum projeto. Então, a sua postura é bastante amigável com a equipe, mas pode ser que isso impacta negativamente na sua, né, na sua relação aí com a equipe, porque, de repente, aquelas pessoas mais objetivas, mais céticas, elas podem começar a te questionar aí em algum momento, por resultados mais concretos, por coisas mais objetivas, tá? O que faz sentido para você? Alguns desses pontos que vieram aqui? Eu acho que da parte da pressão realmente é complicado, mas como que eu disse, eu acho que na parte, se tiver alguém realmente em cima, falando, vamos, vamos, vai, acho que isso que pode acontecer, tá? Ai, Mas, super acontece. Quem trabalha no né, audiovisual. agora a questão de uma pressão de prazo, de entrega, eu acho que eu consigo entregar muito bem. Até porque não dá nada com prazo que não seja real também, né? Uma pessoa vir te Não, lógico, por vai exemplo, aceitar o que não é possível, né? sim, sim, teve casos que na última empresa eles queriam, né, que a gente chamava de folder, mas são aqueles livretos, aqueles documentos
muito complexos, a pessoa queria, mandei hoje, quero para hoje, me desculpa, né? Ou às vezes, né, a gente usava o Pipefy, né, que é a ferramenta lá de, né, de cadastro dos jobs e tal, e a pessoa abria 3 dias querendo, sabe, Sim, 10 documentos lá formalizados, diagramados. A gente, assim, aí era bom que o chefe já chegava e falava, olha, isso aqui é real, né? Você sim, quer aqui o nosso CLA é um mês para fazer isso aqui, sim. né? Então, pelo menos isso já eu tinha uma segurança, né? Que chegava e falava, ó aqui, né, pro Tem gerente falava, isso dificuldade, aqui não dá, sim, né? Porque vai ter líder que vai falar, faz aí, se se vira, né? vira, né? Não. Não, mas a questão é que você precisa mesmo ter certeza que vai estar tudo certinho. O seu perfil, a gente chama às vezes até de perfil artístico também, porque o artista é aquele que é preciso, que faz aquela coisa que é uma arte, assim, que é tão precisa. Então você é profundo, você não é genérico, você gosta de entender o porquê, e tem que ter uma razão, as coisas, não é de qualquer forma. Então, não dá para ser assim de uma hora para outra de qualquer jeito. As coisas para você precisa ter sentido, tá? Mas uma vez que às vezes tem coisas na vida que precisa também que a gente não pode Ah, demorar para pensar, né? Tem coisa que precisa aham, ser assim. Então, e a gente sabendo que isso é uma habilidade um pouquinho menos desenvolvida em você, a gente pode pensar em formas como você pode exercitar isso, né? E quando nós falamos de exercitar, nós falamos até do lúdico, sabe, Daniel? Pode qualquer atividade que você se envolver que requisite, seja de forma lúdica ou de qualquer que seja, que você decida rápido ou que você seja impetuoso ali, vai estar te ajudando. E aí eu sempre dou o exemplo, jogar Uno com os amigos, jogar um mais quatro ali na mesa para os amigos, né, assim, para a gente jogar sem dó, não ficar com dor no coração. Então, assim, desde isso, esportes, jogos, ou então grupos e interações em si, às vezes é um projeto que você queria fazer parte, mas assim, o esporte e os jogos, eles são lúdicos e bem legais para trabalhar essa impulsividade, essa vontade, a decisão rápida, né? Porque tem joguinho que você não pode pensar, você tem que decidir rápido. Então a gente precisa construir aí no seu cérebro, né, um protocolo para ele entender que assim, ó, não, decidir rápido também não é o fim do mundo, né? Decidir rápido às vezes é melhor. Então a gente precisa aprender também a fazer análises rápidas para decidir rápido, né? Porque aí você acaba não ficando tão limitado com essas questões mais baixinhas do seu perfil, tá? Mas então assim, a dica é brinque à vontade, que aí isso vai, né? Isso pode te ajudar, tá? Vamos sim. ver aqui o outro, né? Nós vimos as características que se destacam, as que não se destacam, né? Que não são mais aí os pontos mais fortes. E agora, como que é a sua comunicação? O teste diz que com a sua natureza, né, sociável, a sua comunicação, ela sempre é sobre ouvir o outro, né, e mostra bastante paciente com as pessoas. Você inspira confiança por demonstrar equilíbrio, ponderação e amabilidade. E é muito cuidadoso com o que diz. É visto como uma pessoa diplomática e conciliadora. Então, como você é uma pessoa que não gosta de conflito, uma pessoa que tem aí essa empatia, a sua comunicação é sempre sobre ouvir o outro, sobre entender o lado do outro. Ter muito cuidado para não trazer nada que vai pesar ou que vai chocar, né? Não é sua intenção chocar ou afrontar as pessoas na comunicação. Sua comunicação ela é diplomática e conciliadora. Como você toma decisão, né? Como que é o processo de tomada de decisão dentro desse cérebro, né, do seu perfil. Então, o tempo é o fator primordial para o seu processo de decisão, por conta da sua habilidade planejadora, né? Você tende a pensar muito nas suas opções, porque você é um bom planejador, você é um bom analista, analisar as coisas, você, né, confia bastante nisso, por isso que acaba precisando de bastante tempo para decidir e para ter a certeza, né? Então, você tem bastante cuidado para comunicar a implementação das suas ideias, porque a diplomacia é uma das suas aí marcas registradas, né? Você não vai aquela pessoa que vai impor as coisas goela abaixo. A questão social também é importante para você.
você é persistente, obstinado na execução das suas decisões, né? E aí, uma vez que está seguro, que está decidido, que é um consenso com, né, ali, né, com todos, consenso com todos é pleonasmo, né? Mas enfim, tá ali um consenso. E aí você, uma vez que tá tudo certo, você sabe que não vai atrapalhar ninguém, todo mundo concordou e tudo, aí você executa muito bem ali depois tá, na sua atividade. Né, a gente estava falando, né, da decisão, né? Então, depois que você tem tudo isso bem organizado, sua decisão ela fica bem mais segura. Como você se planeja? Diga. Não, eu percebo isso quando eu vou, por exemplo, comprar alguma coisa numa loja online. Eu nunca compro no mesmo dia. Sim. Sabe, eu olho o preço, tenho essa paciência de olhar, ver promoção, de não sei o quê. Fica no carrinho lá 2, 3 dias. Às vezes até perco a Ah, promoção, né, por sim. causa disso, que às vezes é só naquele dia, Ai, mas é meio que assim, sabe? Nunca tomo nessa questão de tomar decisão, não é pela realmente emoção, eu não é preciso ver, olhar, sei lá, todos os prós, as coisas contras. para tomar a melhor decisão. Eu concordo. Então, ó, veja bem, você é uma pessoa boa para fazer análise, para tomar decisão, de repente uma pessoa que faz compras. Você percebe que a gente precisa, não há mal nenhum em ser assim, né? A gente precisa entender essa habilidade que é tão boa sua, onde é que ela cabe, como é que a gente pode vender ela no mercado. Que nome que se dá a essa habilidade no mercado, né? Que o pessoal põe nomes nas profissões, nomes nos termos, né? Então, assim, que nome que dá? Onde que tá? Onde vive? O que come? Né? A empresa que está precisando desse tipo de pessoa. Alguém que vai analisar, que vai tentar fazer a melhor decisão e tudo, né? E que cargo que é esse? É um supervisor? É um coordenador? É o quê? Né? É isso que você precisa organizar para essa sua caminhada que você vai fazer no mercado, tá? Então, continuando aqui, como você se planeja e organiza, né? Então, paciência e persistência marcam o seu estilo de organização e planejamento. Você conduz no seu ritmo próprio, no seu planejamento, e não lida muito bem com cronogramas apertados e trabalhos com urgência. Prefere planejar tudo de forma metódica e prioriza o fator segurança. Qualquer interrupção ou mudança no rumo pode deixar você um pouquinho desconfortável, né? Porque você é um planejador, aí você planejou tudo e depois tem que mudar no meio. Opa, peraí, eu gastei bastante tempo para organizar isso daqui, para pensar tudo isso, agora vocês vêm fazer diferente. Então, pode te incomodar um pouquinho essas mudanças bruscas no meio do caminho, tá? Aí aqui agora, o último indicador é como se você estivesse na posição de liderança, né? Como que o seu perfil, como tende a ser a sua liderança, o estilo de liderar, né? Então, aqui diz que você é mais voltado para a manutenção da estabilidade do sistema do que a inovar e promover mudanças de forma proativa. Você tende mais a tentar fazer que tudo fique bem e que continue ficando bem do que aquele que fique sempre tentando coisa nova, trazendo sempre novas coisas com essa proatividade. O seu perfil é o da estabilidade, né? Vamos lembrar. Então, você é paciente, né? Como líder, você é paciente, você é amável e usará esse tipo de comportamento para interagir com a sua equipe. Você vai tentar. A sua autoridade com a sua equipe tende a ser com a relação, tende a ser ali a consideração, através dos laços que você cria ali de confiança com as pessoas, né? Então, em situações mais críticas, talvez pode ser que falte um pouquinho de firmeza para você, porque você não é muito dos conflitos, né? E aí pode ser um fator que pode trazer um pouquinho mais de estresse ou desafios em situações de liderança. E também porque, como você tende a ser muito democrático, muito ali social, pode ser que você encontre ali, sempre tem aqueles que vêm contra a maré, né, na equipe, aqueles mais céticos, mais racionais, podem te questionar, de repente, as suas decisões e as suas, né, os seus ali, o que você decide dentro do trabalho, né, por achar, de repente, por ver a sua liderança um pouquinho mais informal, um pouquinho mais tranquila, tá?
Então você percebeu que assim repete bastante coisas que enfatizam aí da sua capacidade e algumas daquelas que não é aquilo que a gente deve se envolver muito nesse momento, né? Não é o melhor lugar para a gente render, né? Para a gente florir ali a nossa habilidade, né? Mas tem destaques aí sempre para observação, essa questão de acolhimento, de pensar, de planejamento, de estabilizar as coisas, de trazer solução, né? Você lembra, seu talento é observador, você tem uma capacidade de análise muito boa, né? Por isso até eu falei da psicologia, o RH também, aí quem sabe um dia também, né? Várias profissões, mas o design, você sabe que eu tenho alguns pacientes que eles são profissional do UX design, e aí uma área super legal, né? E eles estão. É muito legal, porque é uma forma do design dentro de TI, mas eles têm uma pegada muito social, né? Porque é um olhar muito para o ser humano, né? Como que vai ser a melhor experiência daquele ser humano aqui nessa ferramenta? Então, são pessoas bem assim no seu perfil também, são muito amáveis, muito tranquilas. É uma área muito legal, né? E que por aqui na Europa falta bastante, viu, ô, Daniel? Olha, se você vê eu costumo falar assim, ó, se você vê o site do governo, parece o Fotolog, sabe, daquela época. É real, é real. O Não, design sim, gráfico da Europa, assim, é muito velho, né, muito quadrado, não tem... O Brasil é muito mais bonito em estética, né, muito mais sim, bonito, não, sim. muito mais expert nisso, né? Não, é aquilo que eu falei, eu tenho facilidade, né? Eu sentia dificuldade de trabalhar com web, né? Eu tive essa experiência com web e tive recentemente também, né? Quando saiu uma pessoa da equipe, depois acabou voltando, mas de trabalhar com a parte de e-mail, porque eu falava, meu, por mais que no design gráfico tenha as limitações, tamanho do papel, tamanho não sei o quê, Sim, né? Não sei explicar, né? Por que, que no não tamanho do entendo. papel funciona e no tamanho do e-mail, para mim, eu fico tipo essa coisa aqui pequenininha ou que eu fico limitado, tinha esse problema. Mas eu tenho realmente facilidade, né, com web, né? Não sei por quê, mas eu tenho, né? Por exemplo, de código, de não sei o quê, de Olha como só. funciona, né? E aqui e ali. Até um amigo meu falou, meu, você tem facilidade, você tem que entrar em UX. Sim, Porque ah, aqui também tá faltando, né? Mais ou menos isso. sim. Aqui tá assim, ele tá ganhando, ele tá, Ganham bem, ele eles ganham falou, bem, ele tá ganhando bem, e ele falou, meu, só fiz um freela, sim. né? E aí depois a Porto Seguro me chamou para ir trabalhar com eles. Quer dizer, né, lógico que deve ter sido boca a boca, alguma coisa, né? Ouviram o projeto dele, buscaram alguma coisa Portfólio no também, né? portfólio, e já chamaram ele para trabalhar, e aí o cara já está até financiando, né? Tá pagando a casa dele já, Eles ganham né? bem. Sim. Mas é uma área eu percebi que tem bastante abertura, porque tem poucas pessoas também, assim, né? Não é muito. Então, e eu acho que os programadores, né, os antigos que eram os desenvolvedores, têm a dificuldade porque não é só a parte de código, né? Os Sim, designers também tem essa questão do humano, da observação, né? sim, Ele fala que o briefing da Porto Seguro, quando ele faz as coisas, eu quero que a pessoa, qualquer um, consiga pagar o boleto, né? sim, Porque o olha, objetivo é eles receberem, né? sim, Então, sim, ele tem que ter essa noção de que, por exemplo, vai ter uma pessoa que não que é leiga na internet e precisa sim. pagar lá o É seguro intuitivo, dela. ser Então, intuitivo, ela precisa conseguir chegar lá, né? Então, então, eu trouxe essa ideia porque é uma profissão que junta bastante disso, né? De sentir o outro e tudo, e o design está nesse lugar, né? Então, acho sim, que você é, conseguindo aí direcionar. Eu acho que a sua escolha profissional, ela tá ok, né? Olha que interessante, né? Para o design, para o UX design, para essas pessoas que estão nesse lugar, essas habilidades são interessantes. Eu acho que o mais legal agora é você prestar bastante atenção no ambiente que você quer se inserir, para que aí a sua capacidade produtiva não seja prejudicada e você possa aí, né, ter realização profissional, pessoal. uhum, Então, como que a gente checa isso? Né, vendo esses pontinhos que a gente conversou aqui, essas questões como que, de repente, é um mercado que tem muita mudança, um mercado que
sei lá, a gente pode pensar assim, o mercado financeiro, as relações são um pouquinho talvez mais duras. No varejo, as relações são um pouquinho mais, o pessoal mais da arte já é mais, né, mais tranquila. Então, tomar cuidado com, às vezes, a hora de escolher esses nichos e tudo, para você entrar num lugar que seja bem para você, porque pelo que você falou aí, bastante dessas mudanças que você fez, muito era de interações também, né? Muitas coisas que aconteceram. Então, acho que é só estudar bastante, montar bem aí o currículo, o LinkedIn, e estudar e lembrar que você também escolhe, tá? Não é aí a gente vai deixar as empresas É, escolher. só assim, sim. Não, não, você que tem que escolher também, porque você entrar num lugar que não tem muito a ver aí com seus valores, ou alguém que não entende, porque você entende, Daniel, que se você estiver numa empresa que a cultura dela for mais dominante ali para o lado da dominância, né? Vamos supor que é uma empresa que tem mais pessoas desse perfil dominante, eles não vão entender que essa sua demanda por tempo é cautela, é inteligência, é porque você é um bom analista. Eles vão achar que é lerdeza, né? Não vai entender. Então, por isso que é importante você estar no lugar certo, porque aí vão conseguir entender o seu talento, reconhecer o seu talento, porque é aquele talento que eles queriam ali. Né? Então, eu acho que esse é o maior cuidado que a gente deve tomar, acho que na sua trajetória, na sua trajetória. Depois você vai estar aí com a Carol, né, e com os outros profissionais para fazer o currículo, e aí eu acho que vai dar tudo certo, porque assim, você tem bastante experiência, eles vão te ajudar a trazer isso para as palavras, trazer isso para o seu currículo. Então, eu acho que vai ser bem bacana a sua trajetória aqui, porque você tem bastante experiência, né, já fez muita coisa. E não importa que lá atrás era aquela ferramenta X, mas a finalidade era a mesma, né? O jeito de fazer que mudou, né? Mas a finalidade era a Sim, mesma. Então, eu acho que vai dar para você aproveitar bastante dessas suas experiências no seu currículo aí no seu LinkedIn, tá? tá bom. E eu desejo boa sorte para você. Eu abro Obrigado. agora para saber se você quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação para a gente encerrar e saber se foi ok para você, se te ajudou de alguma forma, um feedback rapidinho. E, aí você está livre, que eu falo bastante. O Não, meu eu perfil, gostei da conversa. Eu acho como se diz, me, me, me trouxe, né, à luz de algumas coisas que eu considerava, sei lá, por exemplo, a questão da insegurança, lógico. Eu acho que assim, principalmente na KPMG, eu sentia muita insegurança, sim, né, porque às vezes precisava mandar um e-mail pro presidente, sim, né, uma empresa de mais de 4.000 funcionários, né, e aí eu falo assim, eu que simples designer aqui, sênior, é verdade. mandar isso pro presidente aprovar, porque ele que... Então, tinha muito isso, né? Mas entendo que seja também frente a essas situações novas, né? Porque, como você Sim, falou, precisa da segurança, né? sim. Lógico que no último mês, lá, antes de ser demitido, eu já estava, né? Eu falei assim, manda um e-mail, escreva aqui, ó, Queda aprova livre. aí, por favor, Sim, né? Mas entendo agora que é a sim. questão de se sentir seguro, não tão... É uma insegurança, né? Porque precisa E tem a ver com desse a sua sentimento. formação, né, o Daniel? É que aqui a gente está fazendo uma sessão de autoconhecimento, né? Não é uma sessão de terapia, então eu não posso entrar. É claro que você sabe que a gente super já quer fazer um monte de pergunta, né? Mas Aham, não é, inclusive até porque está sendo gravado, né? Uma sessão de terapia ela não é gravada, mas assim, você entendeu que não há mal nenhum em ser quem você é e o seu perfil. A uhum, gente só tem que saber jogar com o que a gente tem, né? Do limão a gente tem que fazer ali a limonada. Mas sim, também é muito importante a gente entender para a gente se abraçar, se aceitar, entender por que que a gente é do jeito que a gente é, né? O autoconhecimento é esse poder que a gente ganha quando a gente fala, tem noção do que a gente é e quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, assim, quando a gente fala aqui bastante que o seu perfil, ele tem uma necessidade de segurança, seu perfil não é aquele aparecidão que vai chegar se vendendo primeiro, o meu olhar, né, os meus estudos, eu sempre opto por filosofias e teorias ali com um olhar sócio-histórico. Então, eu acredito que tudo é desenvolvido ao longo do tempo da nossa história.
Então, talvez, se você olhando para sua história, a relação com a mãe, com o pai, com a relação com o ambiente naquela época, igual eu estava dizendo para você, né? A gente dizia que muda de acordo com o que está acontecendo, entender, né, o que acontecia, né? Porque talvez que, sei lá, um exemplo, talvez você não é toda essa pessoa enérgica porque sua mãe era muito ocupada, tinha que trabalhar e você não podia dar trabalho. Você não podia ser tão espontâneo, porque não podia dar trabalho para a mãe. De repente, sei lá, a mãe estava sofrendo, trabalhando demais, ou estava criando filho sozinha, não sei. Então, assim, olha para sua história e que você vai conseguir entender e tá tudo certo, né? A gente só tem que saber depois como que a gente vende. A gente tem que vender o que a gente tem, não o que a gente não tem. Então, é para isso que serve essa a mentoria que você está aqui, né, com o time do Para Carreiras, porque tem muita gente que vai para o mercado de trabalho achando que é sobre ir lá enganar, né? O pessoal não. E não é sobre vender o que você não tem, é vender sobre o que você tem. Então, por isso que a gente começa aqui com uma questão de autoconhecimento, para a gente começar a entender o que é que a gente tem, para ir lá e vender muito bem. Tá? E aí não é sobre você ser o mais aparecido, ser o mais comunicativo. É sobre a gente buscar, é sobre a gente ter o que aquele pessoal está precisando. E aí a gente chega lá e pouca coisa que a gente falar também do nosso jeitinho, talvez né, eles já perceberam ali que a gente tem o que eles querem. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Você elaborar bem aí o lugar que você quer entrar. Você deve escolher o seu trabalho agora, porque você não é mais um iniciante, você não é, né, nenhuma criança precisando de um emprego, não é mais um estagiário. Então, acho que agora dá para você se apropriar mais dessa carreira e escolher para você ter aí mais realizações, né? Que é uma carreira super legal. Eu prestei desenho industrial na minha época, né? Sim. Na minha época era assim que chamava, né? O desenho industrial na Unesp, era na Unesp de Bauru, e lá em Maringá, na UEM. Eu prestei, dava psicologia e desenho industrial. Aí me falaram assim, olha, com a psicologia eu acho que você vai ganhar dinheiro mais rápido. Aí eu troquei. Ainda bem, porque design ainda para mim não tem dado tanto dinheiro. Aí eu troquei, e aí hoje que eu volto para arte, né? Hoje eu volto para fotografia e tudo. Então, assim, mas eu também não acredito nisso. Eu acho que assim, que o mercado é competitivo, o mercado designer é mais talvez em São Paulo e tudo e tal, né? Não sei, ali nos grandes centros, talvez, né? Mas também dá para trabalhar online, né? Dá para trabalhar remoto também, né? Aqui na Europa falta muito, sabia? Eu faço bastante vídeos e fotos pro pessoal, inclusive influencers daqui, mas eles não têm esse senso de estética que a gente tem, sabe, para fazer um story bonito, é folder, flyer que chama, né? Um post assim, arte que faz do post. É um post, Eu trabalho com pessoas que contratam do Brasil, agências do Brasil que faz o criativo deles aqui para a Itália, sabe, assim, então. Não, isso aí, né, eles são super referência, né, para a Sim, gente aqui, por exemplo, a arte que vem da Itália, né, da sim. Europa, é a referência, né, então é estranho isso até. Mas é a arte tradicional, né? Sim, Essa sim, arte que a gente já domina, eu sempre falo assim, é que nós, aí, América Latina, a gente é um pouquinho que laboratório dos Estados Unidos, né? Então, assim, sim. arte da América, né? Essa arte digital. Porque tudo que lança primeiro no Instagram, eles testam ali no Brasil, né? Então, eu percebo que a gente brasileiro é bem mais à frente a lidar com as redes sociais. Tanto que aqui Sim, chega sim. depois, Daniel, a nova rede social do Instagram, a que chegou depois, chat GPT, Sim. que copia o Twitter lá, que eu não tenho ela, eu lembro que Eu tem, também não tenho. então, É é o. depois, acho que é Threads, Uhum. que chama, Threads, Acho que é isso, Threads, é, e aí ela chegou depois. Então, assim, aqui ela é referência mais em arte, assim, clássica. Canônica, né? Aquela coisa. Sim, sim. Não, É, realmente, né? E aqui a gente mistura tudo, né? o Brasil é É, uma farofa, né? né? Sim. Mas é isso que é legal também. Sim, 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 é isso que dá o nosso brilho, a nossa diversidade. Aham. Olha, audiovisual, fotógrafo brasileiro, sabe assim, eu falo pelo lugar que eu passo por aqui, que, né, os grandes eventos, né, o Fashion Week e tudo, sempre está em destaque é brasileiro no audiovisual, na maquiagem e tudo. Então, tudo que é sobre design, beleza, o brasileiro ele tem um
um borogodó, Esse né? feeling, né? O Borogodó é melhor. Tem um negócio, eu também acho. Pra americanizar um pouco, né? Não, feeling não, borogodó, que é nosso, né? Nem É deles, isso mesmo. né? Então, cara, olha, desejo muita sorte aí na sua carreira, sucesso nessa área que eu super tenho uma paixão também, gosto bastante. E aproveita aí a mentoria. A Carol, o time, eles são muito comprometidos. Eu sempre falo, a Carol não é uma influencer, né? Ela não tá aqui para like e tudo, ela realmente tem um propósito, tem uma história. Então aproveita bastante, que aí quero ouvir novidades depois aí da sua carreira, que ela sempre posta, né? Alguma novidade, Sim, tá tá? bom. Mas bora aí pro mercado, se fortalece, que eu acho que você já tá pronto aí, tem muita experiência, agora é sobre decidir, tem que escolher para ir, vamos ver quais são os próximos passos dessa carreira, né? Valeu, Abraço, obrigado. de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu perguntar, e a